Hoje eu vou falar a respeito de uma questão que de forma recorrente os clientes trazem. Por que, Marcelo, que um processo anda rápido e o outro anda lentamente? Muitas vezes acontece de dois clientes me procurarem, eu ajuizar essas ações no mesmo dia, contra o mesmo empregador, formulando os mesmos pedidos, matérias exatamente iguais, processos iguais. Eu ajuizo essas ações no mesmo dia e as ações são distribuídas para varas diferentes, normalmente. Uma ação anda rapidamente, a outra ação anda lentamente. Muitas vezes uma ação a audiência é marcada para dali 2 meses, 3 meses e a outra é marcada para dali 8 meses, 10 meses. Tem varas do trabalho, dependendo da localidade, que a audiência é marcada para 1 ano depois do ajuizamento da ação. Então o cliente pergunta, o cliente cujo processo demorou mais do que o outro pergunta: doutor, mas Marcelo, como é que pode o meu processo demorar tanto tempo se o do fulano resolveu tão rápido? E eu respondo: olha, existem muitas variáveis nessa equação. Depende do talento especial do advogado? Não, o advogado é o mesmo. Mas muitas vezes acontece de um cliente questionar: meu processo está demorando, o meu colega entrou com outro advogado, dele resolveu rapidamente. E nesses casos eu respondo sempre: olha, isso não depende necessariamente do advogado, ou depende muito pouco ou praticamente nada do advogado. Por quê? Vamos imaginar a hipótese, então, voltando àquela hipótese que eu falei, dos dois serem meus clientes e cada um ter um andamento, uma agilidade diferente. O que vai determinar? Uma série de coisas. Primeiro, caem em duas varas diferentes. Pode acontecer de uma vara ter um acúmulo de processos muito grande, uma dificuldade imposta pela própria dinâmica de funcionamento da secretaria da vara, funcionários afastados por doença, ou uma vara que está sem juiz substituto auxiliando, e a outra funcionando redondinha com o número de funcionários de serventuários adequada, juiz titular, juiz substituto, a pauta em dia. Então já começa pela distribuição. Muitas vezes acontece de um processo cair numa vara que está com alguns problemas e a outra cair numa vara que não está com problema nenhum. Então, naturalmente, um processo, a audiência vai ser marcada mais rápido, está com uma pauta mais ágil, e o outro vai demorar. Tá? Só isso? Não, não é só isso. Às vezes acontece de numa audiência faltar uma testemunha do empregador, por hipótese, que foi intimada, ela faltou, a empresa tem o direito de requerer o adiamento da audiência. E aí aquele processo que já demorou para marcar a audiência, vem a empresa, pede o adiamento da audiência. E naquele processo onde a audiência foi marcada mais próxima, não tem problema nenhum, as partes comparecem, levam os testemunhas, a audiência acontece e o juiz já marca a sentença. Então esse processo aqui está indo rápido. E o outro, além de ter sido marcada a audiência mais para frente, acontece esse incidente no processo e a audiência já tinha sido marcada mais para frente, é remarcada para uma data bem lá na frente. Então tem uma série de fatores. Tem fatores que dizem respeito à própria vara do trabalho, tem fatores que dizem respeito à própria dinâmica do processo. Vamos imaginar o seguinte: no caso do processo que andou mais rápido, saiu sentença e as partes foram intimadas, recorreram, o processo foi para o tribunal, muitas vezes chega no tribunal, o recurso é julgado em 2 meses. E aquele processo que era mais lento, quando sai a sentença, as partes recorrem, ele vai para o tribunal e pode acontecer de levar 6 meses para ser julgado o recurso no tribunal. Então, e isso muitas vezes gera descontentamento, o inconformismo do cliente. Principalmente quando o processo retorna do tribunal e que é quando se inicia a fase de
cálculos do processo, o cliente vendo que o processo dele está em vias de terminar e ele finalmente receber o crédito dele, o fruto do trabalho dele depois de tanto tempo, ele naturalmente fica ansioso e quer receber o seu dinheiro. E é quando justamente ele fica mais ansioso que podem acontecer outros incidentes que podem levar o processo a demorar também. Pode acontecer naquele processo que andou mais rápido, que tramitou mais rápido, de voltar do tribunal, ser feito o cálculo, a empresa propor um acordo ou pagar, não questionar os cálculos. E pode ser que no outro processo, aquele que demorou, a empresa criar incidentes, apresentar embargos de execução, que é a medida processual através do qual ela impugna os cálculos, né? Isso tudo faz com que o processo demore. Resumo da ópera: é absolutamente normal que dois processos idênticos, ações propostas na mesma data, no mesmo fórum trabalhista, mas em varas distintas, tenham tramitações, durações distintas. Uma boa noite.